tarde. Entre os dias 25 e 28 de novembro, o município de Canindé, a 108 quilômetros de Fortaleza, será a sede do Festival de Cultura Terra Viva, Terra de Arte, com o objetivo de preservar, valorizar e difundir a produção artística e cultural dos assentamentos de reforma agrária. O evento vai reunir 28 grupos culturais de assentamentos do Ceará, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte, além de outros grupos especialmente convidados. Toda a programação vai ser desenvolvida no centro de Canindé e no assentamento Todos os Santos, também em Canindé. Para conversar conosco, convidamos a coordenadora de Arte e Cultura do INCRA, Silma Magalhães, a coordenadora do Pontão Terra Viva, Terra Arte de Canindé, Margarida Rodrigues, o ator e coordenador do grupo de teatro Carrapicho, Emanuel Rodrigues, e a professora e coordenadora do programa Residência Agrária da Universidade Federal do Ceará, Gema Galgani Esmeraldo. Para participar do debate, o telefone da produção é 3366-3770 e o endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. A pergunta de hoje é a seguinte: você sabe como funcionam os assentamentos de reforma agrária? Você conhece bem como funcionam os assentamentos? Você já ouviu falar vagamente sobre eles? Ou você não faz a menor ideia do que sejam os assentamentos ou como eles funcionam? A enquete está disponível no portal de O Povo Online, www.upovo.com.br. Margarida, você acha que as pessoas têm ainda um desconhecimento muito grande do que sejam os assentamentos de reforma agrária? Acho. É? Acho. Eu acho que ainda existe um preconceito com relação ao povo de assentamento, por algumas entidades, por algumas, eu acho que ainda existe. Você acha que para a maioria das pessoas, quando se fala em assentamento de reforma agrária, pensa logo naquelas confusões, de ocupações? As pessoas têm uma visão muito distorcida ainda do que são os assentamentos, do que se faz nos assentamentos, do que os assentamentos produzem, não é verdade? Ainda tem ainda uma visão que não é a realidade. Eles não conhece o trabalho de assentamento, a oportunidade da gente divulgar o trabalho da gente é pouco, essa oportunidade, e por esse motivo ainda tem muitas pessoas que quando falam em assentamento, quando falam na área cultural, nós fomos primeiro reconhecidos na cidade, reconhecidos em outros, e até em Rio Grande do Norte, outros, porque pessoas vizinhas às vezes não tinham o conhecimento, porque quem nos deu essa oportunidade, quem nos, graças a Deus, nos colocou aonde nós estamos hoje, foi o Arte e Cultura na Reforma Agrária, que foi o nosso posto forte, deu a injeção de ânimo, porque a gente já tinha um trabalho cultural no assentamento, mas nós não tínhamos as condições que hoje a gente tem de divulgar o nosso trabalho, o próprio figurino. A gente começou a produzir o figurino com as roupas dos nossos avós, com as roupas dos nossos pais. Não, mas isso é muito legal também, né? Você usar os figurinos. As primeiras peças... Figurinos de época de verdade. Né? As primeiras peças que a gente começou a apresentar no assentamento, quando a gente começou a ver a dispersão da juventude no assentamento, porque a gente foi para o assentamento para produzir, para criar os filhos da gente, para educar, como hoje nós conseguimos já faculdade, inclusive tem um menino que está fazendo agora o vestibular de jornalismo. Você tem filhos no assentamento? O Emanuel é meu filho. O Emanuel é seu filho? Mas vocês estão me escondendo até agora essa história. Eu não sabia que o Emanuel era teu filho. O Emanuel é meu filho, tem o Natanael também com 22 Agora eu também sou meio idiota, porque pelo sobrenome eu deveria ter percebido que vocês são mãe e filho, né? Porque o sobrenome é o mesmo. Eu sou meio, enfim. O Emanuel, o Natanael, e tenho também uma filha com 9 aninhos também, que já está começando a fazer teatro. Essa de 9 anos nasceu no assentamento. Nasceu no assentamento. O Emanuel está no assentamento desde quando? Com que idade? Desde 6 anos. Com 6 anos a gente chegou para morar no assentamento. E assim, quando a gente chegou no assentamento, que esse assentamento que a gente mora, quando a gente pegou a terra totalmente devastada, que era de uma empresa da Votorantim, e aí não tinha mais madeira, não tinha. E assim, quando a gente chegou, o objetivo foi organizar para melhorar as condições de vida da gente no assentamento. Aí vocês pegaram essa terra completamente devastada da empresa Votorantim
e que não tinha nada, como você está dizendo. E hoje tem o que no assentamento? Quando a gente chegou, o Emanuel, inclusive o Emanuel perdeu o primeiro ano de aula quando chegou lá com 6 anos, porque lá não tinha escola, era um local que só tinha 3 casas. Em cada entrada do assentamento existia uma casa, e ali tinha o gerente que não tinha escola. A gente lutou 1 ano e meio para poder conseguir a primeira escola lá. Hoje nós temos 3 grupos escolares no assentamento, temos um Centro Rural de Inclusão Digital, que é o CRID, que a gente que é todo mundo lá conectado com o Brasil e o mundo, né? Tem internet nos 10 computadores. E temos também o nosso... todo mundo, aquele gado que antes de ser aquele gado que era na mão de um patrão, hoje é distribuído na mão de 110 famílias que produzem naquele assentamento. São 110 famílias 110 lá no produção, são 110 famílias. 110 famílias. Ah, legal. E vocês acham que esse tipo de festival, quer dizer, produzir cultura é uma forma também de vocês se mostrarem para a sociedade? Quer dizer, mostrar o que são assentamentos através da cultura? Você acha que é importante isso também, Manuel? Com certeza, isso é muito importante. É uma forma de trazer as pessoas para ver que no campo não só tem pessoas desocupadas, pessoas que só querem, não tem o que fazer. É uma visão que as pessoas muitas vezes têm das pessoas do campo e que realmente não é isso, né? Falar de arte, falar de cultura é muito simples para a gente, porque é uma coisa que está dentro de nós, né? Está dentro de si. Todos que estão aqui há de convir comigo que a arte ela faz parte do nosso ser, ela cresce, a gente não faz arte como uma forma comercial, mas a gente faz arte, faz teatro, faz música porque gosta, porque ama, né? E isso a gente espera que com esse festival venha engrandecer, venha levar para as pessoas da cidade, mostrar o que realmente tem no campo, que realmente tem no assentamento, né? E que não é simplesmente o que muitas vezes até mesmo a mídia impõe para as pessoas da cidade. Com certeza, com certeza. Vocês, antes do INCRA entrar lá com esse projeto de arte e cultura, vocês já faziam cultura no assentamento? O que vocês faziam lá? A gente começou a fazer mostrando a realidade do assentamento, fazendo umas peças que eram voltadas para a realidade do campo, que se a gente não valorizasse o nosso trabalho, aí os jovens iam terminar indo embora para a cidade, voltar com os novos costumes e não iam mais se adaptar com a cidade. Foi mostrando como era a vida no campo, uma vida sem poluição, foi mostrando toda essa realidade. Foi baseado no que nós vivíamos, nas primeiras peças, foi feita uma peça de gravidez na adolescência. Lá no nosso assentamento a gente trabalha isso, o assentamento mesmo trabalha isso, educando o povo na cultura, educando os adolescentes, os jovens, falando contra todos esses costumes que realmente os nossos filhos, quando eles vão para a cidade, sem ele estar preparado, ele não tem um tratamento de igualdade, porque é do campo. Ele vai para as grandes cidades, termina lá trabalhando 6 meses, 1 ano, que isso, quando a gente formou esse grupo cultural, foi porque o jovem, quando ia completando 18 anos, ele ia embora para São Paulo. Mas ele não se adaptava lá. Mas passava aquele tempo trabalhando e quando voltava a gente via o aspecto que era diferente. Que ele, nem que não conseguisse, mas ele vinha com aquela maneira diferente da nossa realidade. Emanuel, está estudando? Estudando. Você está fazendo o quê? Estou fazendo serviço social. Está fazendo serviço social? Legal. Você está com quantos anos? Hoje estou com 20 anos. Está com 20 anos. Você, depois que se formar, você vai sair do assentamento? Não pretendo de maneira nenhuma. Na verdade, eu quero associar a minha profissão com o campo. Eu quero usar a minha formação, o meu estudo, para ajudar as pessoas do campo, né? Poder utilizar a minha formação, do meu conhecimento, para ajudar no que for possível as pessoas do campo. Tá. Você, além de fazer teatro, como é que é o seu dia a dia? O que você faz no assentamento todos os dias? Pronto. Eu também trabalho na 7ª CRED, né, em Canindé mesmo,
que é a 7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação. Trabalho no setor de recursos humanos e lá a gente trabalha com pessoas, né? Eu acho que eu me identifico muito em trabalhar com gente, né? E sempre voltando no final da tarde para o meu interior, para o campo, né? Porque é lá que eu encontro o meu ponto forte, é lá que está o meu povo. Eu me identifico muito e eu fico muito chateado mesmo, quando eu vejo alguém falar mal, discriminar as pessoas que vivem no campo, né? Onde eu estiver, com certeza eu vou intervir nessa conversa, porque eu não vou aceitar alguém falar do campo. Eu poderia muito bem dizer, não, tudo bem, me sentir omisso, né? Fingir que não era nem do campo, mas eu tenho esse amor, eu tenho essa dedicação de ter vivido, ter crescido no campo, ter aprendido tudo da minha vida com relação à arte, à cultura, tudo em si. Legal, legal. Vamos fazer um pequeno intervalo, né, que de hoje é o seguinte: você sabe como funcionam os assentamentos de reforma agrária? Nosso endereço enquete@tvpovo.com.br, telefone 3366-3770. Até já. Estamos de volta com o grande debate do povo. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte: você sabe como funcionam os assentamentos da reforma agrária? Estamos aqui com o Festival de Cultura Terra Viva, Terra de Arte Dourado. Olha só que beleza o cartaz. E são 28 grupos se apresentando de 25 a 28 de novembro. E me diz o seguinte, Silma, todos esses grupos que se apresentam, eles também têm ligação com assentamentos? São grupos de assentamentos também? Ou são relacionados? Apenas 3 grupos não são de assentamentos. Apenas 3 são grupos que têm uma proposta de trabalho também com cultura popular, com teatro de rua, e a gente convidou. Os outros todos são de assentamentos nas diversas linguagens. A gente tem música, teatro, cultura popular e dança. Legal. E por que há um crescente estímulo à produção de cultura nos assentamentos de reforma agrária? Qual é a importância que você vê nisso, Silma? Eu diria que há um reconhecimento, primeiro, desse potencial, né, cultural da reforma agrária. Eu acho que do campo como um todo, aí eu acho que a gente tem que reconhecer as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os assentamentos, as comunidades tradicionais, com uma grande riqueza cultural. O nosso estímulo, na verdade, ele se dá a partir do momento que é essa linguagem que fala da vida deles. É com essa linguagem que eles se afirmam a sua identidade, né, no campo, e que também você passa a trabalhar a autoestima. Eu acho que o trabalho de cultura, ele tem essa grande capacidade, né? O artista, o brincante, ele não é do campo, ele é do campo, mas ele não tem um diferencial. Na hora que ele está ali, ele é reconhecido na sua plenitude. E esse trabalho, ele tem provocado muitas mudanças assim dentro dos assentamentos. Principalmente com a juventude, o que a Margarida já falou, e o Emanuel, no sentido da juventude permanecer no campo, na questão da maior interação entre as gerações também, e no sentido de que a cultura popular, ela se fortaleça no seu espaço local, mas ela também interaja. Então, esse crescimento e esse estímulo, ele é fruto de vários movimentos. Em função disso que vocês organizaram oficinas artísticas também, para que esse conhecimento seja expandido para outros assentamentos, para outros lugares? Na verdade, nosso trabalho, 99% são com grupos que já existiam. Com grupos que já existiam? Já. Nós nunca chegamos assim, olha, vamos fazer uma oficina para criar um grupo. O projeto foi concebido dessa maneira. Foi. Mas o projeto ele foi concebido pelo INCRA Nacional em Brasília e se espalhou pelo Brasil. Como é que ele chegou aqui? Eu acho que Brasília não pensaria em um projeto assim. Brasília não pensaria em um projeto assim? Não. Eu posso concordar com você também. Você está querendo dizer que o projeto foi concebido aqui no Ceará? Eu acho que é um projeto concebido com quem está no dia a dia, é um projeto construído com eles. Legal. A gente não concebeu esse projeto em gabinete, a gente não traçou a priori as diretrizes, a gente construiu com eles
esse processo do que seria esse projeto de arte e cultura, que funciona, né, como articulador das políticas públicas de cultura. Então é através dessa ação nossa de assessoria, de apoio e de difusão que a gente tem possibilitado que esses grupos eles se consolidem, e aí sim, eles próprios hoje já começam a fortalecer e a fomentar outros grupos na sua região. Então tem essa coisa da troca, da solidariedade muito grande. Quer dizer, vocês já estão dando filhotes culturais, é isso? Em Canindé tem várias, eu não vou lembrar de tudo aqui, mas eu vou dizer algumas, que o Emanuel, com mais outras pessoas do grupo, já estão dando oficinas de teatro, onde tem aqueles grupos que não tem muita noção do que é o teatro, mas eles procuram a gente, dizem, a gente quer criar um grupo, mas a gente não sabe. O Emanuel já deu oficina no assentamento Transval, assentamento São Paulo, assentamento Nova Vida, assentamento Marizeira. Eu estou vendo aqui, uma foto. Isso aqui é você na foto, né, Emanuel? Sou eu. Dá para pegar a foto do Emanuel aqui, ô Dourado? Será que dá para? Aí está muito pequenininha a foto, não sei se dá para ver ele aqui, ó, o Emanuel aqui. Eu estou vendo você aqui maquiado, mas nessas oficinas, como é que vocês mesmos se maquiam? Vocês fazem a maquiagem vocês mesmos? Mas vocês aprenderam, tiveram alguém para ensinar vocês técnicas de maquiagem, por exemplo? E outra coisa, figurino, luz, vocês usam luz também? Quer dizer, essas técnicas todas de teatro, vocês tiveram quem ensinasse para vocês? Como a gente é um teatro de rua, né, a gente busca muito essa parte do circo, né, essa parte do cômico, de se divertir com isso. Então, a gente trabalhando em cima disso, criamos essas maquiagens, e também o figurino. Mas tivemos também aula de profissionais, pessoas que lidam nessa área. Poderia até citar o nome do Altemar, que é o diretor da nossa peça, do nosso espetáculo, né, que ele é um profissional que também nos ajuda em cima disso. Eu costumo dizer que o teatro ela é uma brincadeira séria, né? Você tem que gostar de fazer o teatro, senão você não faz. Se você quiser fazer o teatro, a dança, ou se você quiser fazer arte, se você não conseguir se divertir, não gostar de fazer isso, não faça, que não é sua área. Sai fora. Então a gente busca no circo essas expressões, né? Essa maquiagem, e nas próprias figuras do espetáculo mesmo. A gente pesquisa a história daquela pessoa, por exemplo, do personagem, para saber como é o seu personagem. O personagem ele não está na peça, ele não nasce na peça, ele teve uma história, ele nasceu, cresceu, até chegar naquele momento do espetáculo. Então a gente trabalha em cima disso, né? Que ele tem uma história, como foi que ele nasceu, como era que ele era pequeno. Então, para mim fazer um personagem, eu tenho que saber primeiro, eu tenho que nascer, tenho que crescer junto com esse personagem, até chegar no personagem. É um trabalho de pesquisa em cima desse personagem. Legal, né? Muito legal. Gostei dessa história. Ô, Gema, como é que entra a Universidade Federal, a academia, nesse processo de cultura nos assentamentos? Muito tardiamente. Tardiamente? Não, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde demais. Não, Margarida? Aliás, o Estado, né, enquanto governo e nas políticas públicas, e a universidade, enquanto um produtor de conhecimento, né, um pesquisador, eu digo tardiamente, porque hoje nós temos mais de 400 assentamentos, né, Silma, só federais. E nós temos o quê? Se não for uma iniciativa de alguns técnicos do INCRA Ceará para iniciar, né, uma atividade de apoio a essas iniciativas que você já tem nos assentamentos, nós não teríamos, digamos assim, esse avanço que eu considero, né, esse grande avanço, que foi esse encontro, né, esse encontro do desejo e do sonho dos assentamentos, né, de vocês, com a política pública do INCRA, né, a partir do Ceará. Mas qual é exatamente e a ação da universidade. Qual é exatamente o papel do Programa de Residência Agrária? Né? Qual é exatamente a ação da universidade? E mais especificamente do Programa Residência Agrária. A gente tem uma formação junto aos nossos estudantes do Centro de Ciências Agrárias, mais especificamente
oferecemos uma formação que tem uma característica de pedagogia da alternância, onde a gente tem o tempo universidade, ele vai estudar, conhecer, digamos, o que é que já tem, está pensado e pesquisado sobre os assentamentos e vai fazendo essa alternância indo para os assentamentos. E nesses assentamentos nós vamos descobrindo, os jovens, os estudantes universitários vão descobrindo que o assentamento não é só produção, né? Produção Você já agrícola, disse isso para a gente, dizendo. não é só produção agropecuária, né? Mas ele tem também outras manifestações, a religiosa, as culturais, e esse jovem que um dia vai ser um técnico, né, vai atuar nas áreas de assentamento rural, ele começa a se descobrir também enquanto digamos, um formador que precisa ampliar a sua área de conhecimento. Ele não pode mais ter a visão só técnica, ele vai ter a visão política, ele vai ter a visão organizativa, ele vai ter a visão humana das pessoas, né? E eu acho que o depoimento da Margarida e do Emanuel são muito preciosos nesse sentido, né? De mostrarem o quanto digamos, eles pulsa neles a vida, né? E é fundamental para a gente, para os nossos estudantes terem essa vivência e essa convivência para poderem se humanizarem também e mudarem o seu perfil profissional. Agora, os estudantes, como é que é o processo deles irem aos assentamentos? Eles passam períodos indo ao assentamento? Como é que é esse programa de... É um programa onde nós, os estudantes, eles né, cumprem e os professores, créditos no assentamento? É um estágio, né? É um estágio e nós mudamos o perfil desse estágio. Até ano passado eles iam apenas no último ano para cumprir realmente um compromisso, né? De relatório final de curso. Depois a gente viu que era muito pouco e aí eles passaram a partir desse ano a entrar no residência agrária a partir do 4º semestre. Então, no período das férias, julho, dezembro, janeiro, eles têm um calendário de permanência, digamos, 10, 15 dias nos assentamentos, para viverem esse processo de convivência, né? Há todo um planejamento, né? Nós não vamos fazer uma intervenção, nós vamos conviver realmente para trocar conhecimentos. Lá no final é que esses estudantes vão fazer o que a gente chama colaboração. Né, deixar uma colaboração a partir, inclusive, do que eles identificam que é importante trabalhar. E o que os estudantes já vêm percebendo é a importância que é, por exemplo, a música, né, o teatro, a poesia, como instrumento, como linguagem que também comunica, né, é uma linguagem de resistência, é uma linguagem de luta, é uma linguagem política, né? Então isso os nossos estudantes também estão nesse processo de compreensão e de aprendizado. Legal, muito legal. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o grande debate do povo. Abre aquela câmera lá em cima de novo, o CEP. Vocês já repararam a coincidência? As duas aqui do meu lado esquerdo vieram de roxo e os dois do lado de cá de verdinho. Parece que a produção armou isso, né? Parece dois jarros, dois pares de jarro de cada. Estão muito bonitinhos vocês, assim, de verdinho de um lado e de roxo do outro. Olha só, eu mostrei aqui a foto do Emanuel, aqui vestido para a peça que ele apresenta. É um texto de Molière. É um texto de Molière? É um texto de Molière? Especificamente esse aí. Mas não é esse o espetáculo que você faz? Não? O atual não é esse aí. Esse aqui é outro. Pois é, as pessoas já começaram a escrever para cá, querendo que você diga exatamente qual é a peça que você está fazendo. As pessoas estavam pensando que você está fazendo esse personagem, mas não é esse personagem que você faz. Não é esse personagem. Qual é a história que você vai apresentar no festival, Emanuel? Vou dizer um pouco do espetáculo. Começa mais ou menos assim. E você olha para essa câmera daqui, ó. Pode olhar para essa câmera daqui. Tá certo. Mateus e Catirina se casaram há um tempão e um filho irá nascer por conta dessa paixão. Mas a louca quer comer a língua do boi do capitão. Isso não vai dar muito certo. Mas eu, tô nem aí. Eu quero ver a confusão que por isso vai surgir. Boa tarde, Ceará. Hoje vamos se divertir. E aí começa toda a confusão. Legal. A confusão em torno da farra do boi do carrapicho. A farra do boi carrapicho, que Catirina quer comer a língua do boi do capitão, né? E Mateus, como ela tá grávida, vai ter que pegar a língua do boi do capitão com medo
do filho dele nascer com cara do boi do capitão. E isso vai dar confusão. Vai dar confusão porque o capitão é o boi especial do capitão. E aí você vê a história. Muito legal. A peça, o texto, esse texto é de quem? O texto da peça que vocês apresentam? É de Altemar e Monteiro. É o nosso diretor. Ele escreveu em cima da história do Reisado, em cima de Mateus e Catirina, que são figuras da cultura popular, da cultura do Ceará. Legal. Então, em cima legal. dessa história, dessas figuras, ele montou essa peça. Legal, muito legal. As questões culturais que afloram desses assentamentos, eles estão sempre ligados aos processos pela posse da terra ou as temáticas elas são variadas também, Zilmar? São variadas. Há uma predominância da ligação com a terra, né? A gente tem, por exemplo, o assentamento Lagoa do Mineiro, que é um assentamento emblemático dos conflitos de terra aqui na década de 80, em Itarema, né? As terras do Padre Aristides, onde lá 3 agricultores foram assassinados. Então isso é muito forte na comunidade, no sentido de todo ano eles fazem a caminhada dos mártires e a missa. Então todo ano eles reverenciam seus mártires, todo ano eles reafirmam que eles conquistaram a terra, mas a luta deles continua por dignidade, por trabalho e pela garantia da sua terra. E hoje eles montam a peça que vai estar no festival, que chama O Drama da Lagoa do Mineiro. Então é contado pelas mulheres. A história dessa luta é contada com as mulheres que foram elas próprias que encabeçaram essa resistência. Legal. As mulheres e bonecos. E é interessante assim que essas mulheres criaram músicas resgatando essa história e nessa marcha que elas realizam, né, anualmente, elas contam para manter a memória da luta e da resistência no Legal, que é uma forma de resistência. É uma forma de resistência. Manuel, você já botou sua mãe para fazer teatro também? Ainda não, né? Não? Ela é resistente a fazer teatro? Resistente a fazer teatro. Por que você resiste a fazer teatro, Margarida? Não, no princípio, nas primeiras peças, eu atuei. Na primeira peça que foi E ela era boa atriz? Era boa atriz. Porque no início a gente demonstrava muita história do assentamento que o povo estava necessitando em cima dessas peças, né? Do teatro. Usava o teatro como forma de mostrar que o assentamento estava necessitando, né? E aí a gente utilizava muito as pessoas que moravam lá, os pais, né, que são eles que... Os protagonistas da história. Os protagonistas da história. E aí é onde a Margarida entrou, minha mãe. Pois é, aí a Margarida entrou e desistiu do teatro e desistiu de fazer outro tipo qualquer de manifestação, música, dança, não, assim, eu não artes plásticas. Desculpa. Eu não participo, assim, da peça, mas... eu que ensaio com eles, que faço a produção cultural, que ajuda a maquiar, que acompanho em todas as peças e que fico no ensaio dizendo, isso aqui não está legal, vamos... Aí fico lá, acompanho todos os ensaios com eles. Fica de diretora controladora. Diretora controladora. E a vice-presidente, fiscalização, né? De qualidade. Fiscalização de qualidade, com certeza. E assim, é uma das coisas que a minha vida é cultura. É arte. Legal. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a programação, os palcos que vocês vão montar, as mostras, os seminários, as oficinas. Quem é que pode me falar? Eu posso falar. A programação cultural ela está montada com uma mostra de teatro, que a gente está chamando Mostra de Teatro da Terra, onde ela vai acontecer uma parte lá na igreja, lá próximo à igreja, né, a Basílica. Outros grupos se apresentam no palco Nel Ramos. A gente tem de música e cultura popular. A música ela está no palco Patativa do Assaré. A gente também vai fazer uma homenagem ao Patativa do Assaré. Nós entendemos que são os agricultores, né, como ele, que vão estar fazendo uma homenagem para ele, que é muito especial, né, para nós, para o Brasil e para o mundo. Temos o palco Nel Ramos, que é o palco de cultura popular tradicional. Quem é Nel Ramos? Nel Ramos é um mestre de reisado do assentamento de Poeira da Vaca, que faleceu ano passado. Uma homenagem a ele. Uma homenagem a ele, que foi um grande, né, digamos assim, um grande lutador de manter a cultura do reisado. E nós ficamos muito emocionados quando tivemos no assentamento, fomos visitar a família dele depois
né, do seu falecimento, e a esposa dele disse que ela vai continuar o resgate. Ah, que legal. Isso Ela é e muito o legal. neto. Nós temos também na programação do festival seminários e oficinas. Então o tema do nosso seminário é Terra, Cultura e Transformação Social. A gente tem uma mesa com esse tema, que é Oswald Barroso e o Ami Haddad, que vai estar com a gente, né, do Teatro Tá na Rua. Vamos estar debatendo esse tema com o Pontão de Cultura e o MST e a FETRAES como debatedores. Temos uma mesa de políticas públicas com representantes do MINC, Programa BNB de Cultura, Legal. a Prefeitura de Canindé, né, que é uma grande apoiadora do festival, e temos oficinas artísticas. Aí são Legal. 7 oficinas que hoje vão estar participando, além dos grupos dos assentamentos que estão no festival. O festival tem 470 participantes. Nossa, que maravilha. E as pessoas que querem participar, por exemplo, das oficinas, dos seminários, qualquer pessoa pode participar? Olha, pode. No caso dos seminários, as oficinas, a gente abriu inscrições em Canindé. Tem a limite gente de vagas. tem limite de vagas. Então, uma parte das inscrições foram feitas com os grupos de Canindé, com os interessados, e uma outra parte a prefeitura está coordenando a inscrição para os grupos da cidade. Legal. Ô, Gema, você que está na universidade, você percebe se tem aumentado o interesse dos estudantes, dos alunos, pela questão agrária do Brasil? Tem havido um estímulo grande de um conjunto de professores que acreditam que nós precisamos fazer realmente uma mudança grande na estrutura fundiária do país. Porque essa né? questão Então, agrária do nós Brasil sempre foi tão relegada, né? Sempre se falou tanto de reforma agrária, mas há tanto tempo que se fala reforma agrária e, na verdade, a sociedade, os próprios meios de comunicação, né, relegam isso a um último plano, né, deixa aquilo esquecido lá, que não desperta nos jovens, principalmente nos jovens, né, que deveria despertar esse sentimento pela... Mas veja bem, pela mudança, a luta pela reforma agrária é histórica, mas quando é que o governo cria o primeiro programa de reforma agrária? Em 1985, né? Então é muito recente a intervenção do Estado nessa estrutura. Né? 1985 até agora nós temos o quê? 25 anos só, não é? Um pouco mais de 25 anos. E aí, quer dizer, e não é uma reforma agrária dos trabalhadores, né? É a reforma agrária governamental. Então, isso também é importante chamar a atenção. E aí, o que é que nós temos? A universidade, ela sempre foi uma escola, digamos, de uma elite, né? Nós só temos a presença de um segmento social que não tinha acesso às universidades muito recentemente. Os estudos na universidade têm mostrado isso, né? A década de 90 tem apontado um crescimento de estudantes das escolas públicas na universidade pública, né? Estou me referindo especificamente à escola pública. E esses temas não eram temas do interesse da universidade, porque a universidade tinha interesse de produzir conhecimento e de formar, formar pessoas para um tipo de mercado de trabalho. E aí nós temos hoje em disputa, quer dizer, nós temos historicamente, mas hoje está claro em disputa, 2 projetos, né, de desenvolvimento rural. Nós temos o agronegócio e nós temos a agricultura familiar e camponesa. Então, esses projetos, a briga é muito difícil. A briga é grande. Então, nesses 2 projetos, o que é que a gente tem? A gente tem setores dentro da universidade defendendo a necessidade da universidade também desenvolver um olhar acadêmico sobre esse projeto de desenvolvimento que é o da agricultura familiar e camponesa, né? E nesse sentido, os assentamentos rurais são fundamentais. E aí nós vamos ter professores começando a pesquisar a realidade desses assentamentos, o modo de produção, os sujeitos, né, os povos desse campo, as suas necessidades, os seus interesses, a sua organização política, né, os movimentos sociais que atuam nesses espaços. E dentro desse aspecto também pensando essas dimensões, porque os agricultores, os camponeses, os agricultores familiares, eles nos dão uma grande lição de que pesquisar em áreas de assentamento rural não é pesquisar desenvolvendo apenas um olhar, né? Não é fazendo uma divisão, mas é olhando a planta, mas o sujeito que cuida dessa planta. Então, nesse sentido, é muito recente na universidade metodologias e métodos que possam pensar
com esse, digamos assim, com esses novos significados, né? Pensando produção, pensando cultura, pensando homens, pensando mulheres, pensando jovens, né? São muito recentes essas pesquisas. Legal, ok. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o grande debate do povo. O resultado da enquete estava no portal .com.br. A pergunta era a seguinte: você sabe como funcionam os assentamentos de reforma agrária? Olha, uma surpresa essa resposta. Quer dizer, surpresa nem tanto, viu, Emanuel? 12,5% disseram que conhecem muito bem o que são assentamentos de reforma agrária. 18,7% disseram que sabem vagamente o que sejam assentamentos. 68,7% disseram que não fazem a menor ideia do que seja um assentamento agrário. Quer dizer, falta um caminho longo aí para percorrer, para que as pessoas conheçam a importância que tem os assentamentos agrários no Brasil. Não é verdade? Vocês ficaram surpresos com o resultado? Ou não? Não. Esperavam mais ou menos isso mesmo? Esperavam, né? Legal. Infelizmente, né? Infelizmente. É um público urbano também, né? Que responde daqui de Fortaleza, né? Em geral. Sim, é um público prioritariamente urbano. Com certeza, prioritariamente urbano. Mas o trabalho que a gente desenvolve no assentamento e a importância que tem o assentamento e a importância que tem a permanência dessas famílias nos assentamentos para que não esteja nas periferias da cidade, inchando a cidade e cada dia sem essas crianças e esses jovens sem nenhuma perspectiva de vida. O pessoal da cidade devia se preocupar e conhecer melhor, saber o que é. Conhecer melhor os assentamentos e saber a importância que tem um assentamento, de ter 110 famílias no assentamento produzindo para sobreviver, para que não esteja na cidade, nas periferias, para que mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo sofrendo, assim, às vezes, discriminação, mas sempre sonhando com dias melhores e sempre tentando dar o melhor para os seus filhos, para que mostre para a sociedade que o povo do campo também tem projetos de vida, o povo do campo também quer mudar de vida, vindo do campo, estudar na cidade, mas voltando para manter o seu trabalho no assentamento. Esse trabalho é o que a gente vem desenvolvendo nas reuniões, pedindo aos pais que cada dia incentive os seus filhos para permanecer no assentamento, e a gente lutando aonde encontra uma oportunidade para botar para estudar, que ele estude e que volte, como já tem professor que já formado no assentamento, que já está ensinando no assentamento, inclusive várias outras. O Everaldo que terminou o curso de analista de sistema, que nós temos um laboratório do CRID, né, que é o Aí a gente tem, o Everaldo terminou, que é filho de assentado também, esse já está, ele vai fazer também às vezes um trabalho na cidade, que é em Canindé, mas todo dia está no assentamento, é ele que está no assentamento. Mas Margarida, a gente até agora só falou maravilha dos assentamentos, né? O festival de cultura, lindo, todo mundo fazendo cultura, beleza, tal, o assentamento não tem problema nenhum? Assim, as dificuldades que a gente enfrenta, tudo que conseguimos para os assentamentos são muitas lutas. Para a gente permanecer no assentamento, para a gente ter as conquistas que a gente... Nós temos 14 anos de luta, de muita persistência, de desafio mesmo. Esses são um trabalho assim, que a gente... muitas vezes bate na porta, uma vez, 10 vezes, não é correspondido, mas a gente tenta conseguir. Na área de saúde, que ainda é muito precário nos assentamentos, a gente não tem um posto de saúde, não tem um transporte para deslocar uma pessoa, adoece no assentamento, a gente liga para a cidade, graças a Deus que tem o GSU da cidade que vai pegar, mas às vezes é 3 horas. O que é um GSU? É uma ambulância que atende os assentamentos, a gente liga do assentamento. E para isso a gente vê que esse reconhecimento do assentamento, da importância do que tem a permanência desse povo no assentamento, a gente vê que ainda não é muito grande, porque nós não temos lá ainda um posto de saúde. A gente não tem o médico só vai uma vez no mês para atender o povo do assentamento. Tem um caminho aí um caminho longo aí para percorrer também, né? Para percorrer, assim, a gente há muitos tempos aí será batendo na mesma tecla, tentando conseguir
os técnicos agrícolas, né? Graças a Deus que a gente tem aí a assistência técnica agora, que é da Ematerce? não, É de quem? Incra Sebrae. Incra Sebrae. Que é essa ONG aí, a CAPS, que a gente tem aí também, que é parceira. Legal. Que está ajudando vocês lá agora, fez parceria com vocês. Que a gente está Porque é preciso entender também que os assentamentos, eles, para ser autossustentáveis, eles precisam também ser... eles não são necessariamente autossuficientes, né? Eles precisam de fazer parcerias. Com certeza, precisa de fazer parcerias. Muita gente pensa que assentamentos são autossustentáveis. Não, eles não são eles são autossustentáveis, mas eles precisam fazer parcerias para ser autossuficientes, não é verdade? E é preciso também, assim, que durante muito tempo, acho que está melhorando um pouco agora, se viu o assentamento como algo isolado, como algo só do governo federal, como se fosse uma responsabilidade do governo federal. O município, ele não reconhecia aquele espaço como um espaço também de atuação dele. Então, há toda essa luta pelo acesso também às políticas sociais, no sentido da educação, da saúde. Você teve muito tempo o assentamento isolado. Isolado, né? O Walter Monte, da Associação de Artistas Plásticos de Fortaleza, escreve para dizer que, parabenizar o programa e dizer que é um dos melhores que ele já viu. Parabéns para todos os convidados. Legal, Walter, obrigado. O Antônia Rodrigues de Messejana, ela pergunta o que significa pontão. Vocês estão falando aí no programa, pontão de cultura, pontão. O que é pontão? Quem é que explica para ela o que é pontão? O pontão, eu posso só colocar um pouco do que é a política, depois vocês falam. Veja bem, o Ministério da Cultura hoje, a gente tem que colocar isso, né? Tem um grande programa, que é o programa Cultura Viva, que no Cultura Viva ele tem várias linhas de programas. São os pontos de cultura, que é o que o ministro Gilberto Gil diz, né? São pequenos, é você reconhecer onde tem cultura e apoiar. Os pontos de cultura hoje são 2.500 no Brasil e aqui no Ceará, nos assentamentos, nós temos 8 pontos de cultura. 6 foram apoiados, os projetos elaborados pelo Arte e Cultura na Reforma Agrária. É um recurso de R$180 mil durante 3 anos para fortalecer o grupo no que ele se propõe a fazer. O programa não diz assim, eu apoio nisso, ele diz o que é que você precisa que eu te apoio. E a única exigência que tem é a questão digital. Ele vem junto com um kit R$20 mil para equipamentos de acesso à internet, filmadora, todos esses equipamentos edição de vídeo, exatamente. E depois dos pontos de cultura, o Ministério da Cultura, né, que é a Secretaria de Cidadania Cultural, ela pensou no pontão de cultura. Eu tenho o ponto ali, que o ponto ele está voltado mais para uma ação local, e o pontão é um projeto maior, de uma dimensão maior, e que está voltado para apoiar esses pontos em ações específicas. Ou então num conjunto de ações. Por exemplo, o pontão de cultura, né, que Margarida pode falar depois, de Canindé, é o único ponto do Brasil que um assentamento é o proponente. Legal. A Margarida vai falar, mas a gente está terminando o programa, eu vou dar para cada um de vocês 33 segundos para se despedir. Gema. Bom, dizer que vão a Canindé, né? A população vá a Canindé, não só a população local, a população dos assentamentos, mas a cidade também vá a Canindé, conhecer essas outras manifestações que não são somente produtivas, porque eu queria só fazer uma chamada. O censo de 2006-2007 apontou que mais de 70% da produção que vem para as cidades vem da agricultura familiar. Então é fundamental fortalecermos essa população e garantirmos a manutenção dessa população no campo. Então vamos prestigiar essa grande iniciativa coletiva desses parceiros. Legal. Manuel? Eu não tenho muito o que falar, mas é só agradecer o espaço e reforçar o convite. Olhando para cá, para essa câmera aqui. Reforçar o convite para que todos possam comparecer de 25 a 28 em Canindé para prestigiar esse evento da cultura, né? O grande festival Terra Viva, Terra de Arte. Legal. Então, Silma? Eu queria dizer assim, que é preciso a gente conhecer mais o Brasil. É preciso a gente conhecer mais a diversidade do nosso país, e grande parte dessa diversidade está no meio rural. Eu acho que o Brasil precisa se ver mais, se conhecer mais e se amar mais ainda. Esse projeto é uma declaração de amor. E esse festival, além de reunir grupos, além de reunir gerações, a gente tem lá criança de 5, tem pessoas de 70 anos,
ele é um grande momento de fortalecimento político da reforma agrária. Legal. Margarida. Gostaria de agradecer também o espaço e falar lá nós temos também umas barraquinhas lá no festival, mostrando também a produção também, vai ter crochê, a produção também das mulheres vai ter umas 8 barraquinhas lá mostrando também a produção dos assentamentos lá nessas barraquinhas também no festival. E reforçar o convite e agradecer mesmo de coração esse espaço para a gente divulgar o trabalho da gente, que é muito importante, mas ainda não é muito reconhecido, porque muitas vezes a gente ainda, por ser dos assentamentos, o povo não tem um conhecimento do trabalho e nos exclui e esquece que nós temos um trabalho belíssimo nos assentamentos. Legal. Obrigada. Estamos terminando o debate de hoje. Quero agradecer também ao Germano Queiroz, a Ana Paula Batista, ao Mário Trindade, a Maria Josenete, a Francisco das Chagas. Muito obrigado a você que nos assiste de casa. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Até amanhã.